dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um StefaniCast, o podcast feito para você fazer a sua fazenda funcionar melhor. E hoje o nosso assunto é um assunto que eu não falei ainda aqui. É sobre reservatório de água. Então nós vamos falar sobre como construir, quais são os problemas que nós temos com a água no Brasil e principalmente depois como fazer a manutenção desses reservatórios. E para isso eu trouxe aqui uma autoridade no assunto, Amanda Apolinário. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por dedicar uma hora da sua vida para estar aqui conosco. Eu gostaria que você se apresentasse, então fique à vontade, fala aí para os agricultores do Brasil o que te trouxe até aqui e o que você faz especificamente. Bom, primeiro eu quero agradecer, Mauro, pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, para poder estar compartilhando um pouquinho do meu conhecimento. Isso aí. Eu sou Amanda Apolinário, 30 anos, engenheira civil, pós-graduada em seguranças de reservatórios e cursando engenharia geotécnica. Eu já estou aí no mercado há mais de 5 anos. Vim de Minas, onde a gente trabalhava com a parte de consultoria ambiental, junto com a Terra Viva. E acabou que eu vim migrando, vim subindo cada vez mais, até que cheguei aqui na Bahia. Eu estou aqui há 1 ano já, atendi alguns clientes aqui na região, ainda atendo, e estou também agora na região do Piauí, que é inclusive a região que está em grande desenvolvimento na irrigação. Está em ascensão mesmo, tá. Né? Já mudando o roteiro aqui, ó. Aqui nós temos o Urucuia, que como é que chama? O aquífero. O aquífero Urucuia. No Piauí é o mesmo ou não? Não. Já é outro, né? Lá na região onde eu tô, a gente está fazendo até perfuração de poço, mais para o norte, lá a gente tem o Pimenteiras e o Serra Grande, onde são aquíferos, são lençóis que a gente tem risco até de conseguir o poço jorrante, que eles falam. Que lá na região, lá ali no Gurgueia, tem 2 poços que jorram há mais de 50 anos. É mesmo? Um é água fria e o outro é água quente. Ah, que legal. Então... Tipo aqui tem Caldas Novas no Goiás também, né? Isso, Eles falam que a chance de de dar poço jorrante é porque eles falam que ele está confinado lá embaixo. Então, como é pouco utilizado, digamos assim, entendi. Quando você atinge uma determinada perfuração, ele jorra. Que legal. Aqui já não, é 300, 400 metros, né? Mas lá, pra você ter ideia, a gente finalizou a perfuração de ele deu 600 metros. Nossa! 600 metros? 600. Caraca! Daí até o produtor fala que ele queria chegar aos 1.000 metros, ele ainda vai perfurar um ali com 1.000 metros para poder ver o que vai dar. Daqui a pouco vem o magma. Essa foi boa. Mas é uma região também com grande abundância de água. Tá, que legal. Tá, Amanda, então você saiu de Minas, você se formou em engenharia civil, eu imagino que você não se formou pensando em fazer o que você está fazendo hoje, né? Deve ter sido uma coincidência. Conte um pouquinho, a gente falou um pouquinho antes sobre como é que você veio parar de verdade, né? Você fez engenharia civil, não tinha o que fazer, foi trabalhar com seu irmão, foi isso? Foi. Eu formei em 2017 em Brasília e a construtora onde eu fazia estágio, ela faliu assim que eu terminei a faculdade. Que legal. Bom, viu? Foi bom. Foi. Foi bom, agradeça a ela ter falido. Daí eu fiquei em Brasília até metade de 2018, daí foi bem na época da crise, da construção civil, que não tinha emprego. Sim. Daí meu irmão tem a empresa de consultoria lá em Buritis, daí ele falou, volta. Aí eu voltei. Como a gente sabe trabalhar com parente, o trem não é gatinho não, viu? Eu sei. A gente enfrenta isso dia a dia. Daí eu fiquei lá com ele e estava tendo uma demanda para cadastramento de reservatório na época. Só que, por ser um assunto novo, eu procurava alguém para me ensinar, só que ninguém sabia. Entendi. O pessoal fazia na tora. E eu queria saber o porquê, como é que era dimensionado, como que era feito. Daí ninguém me ensinava. O que eu fiz? Eu colei com o pessoal de terraplanagem. Legal. Aí eu ia para a fazenda com eles, eu falei assim, eu quero aprender. Então eu ia para a fazenda com eles e fui aprendendo. Então tu aprendeu na prática? Na prática. Não foi eu fiz um curso, uma pós-graduação sobre isso não, né?
Que legal. E aí tu foi te especializando, então, na construção de reservatórios d'água. Isso. Porque o que acontece? Hoje, nós não temos nenhuma NBR, por exemplo, para poder dizer que um reservatório tem que ser feito assim. Tudo é voltado o quê? Muito para mineração. Isso é verdade. Principalmente porque teve muito acidente com isso, né? Então é nas barragens, no caso, né? Isso. Então, assim, tudo que a gente tem de documento hoje, de artigo, enfim, é muito voltado o quê? Para mineração e para hidrelétrica. Sim, exatamente. Para barragens em si. Para barragens mesmo. Sim. Daí o que eu fui fazendo? Beleza, eu não tenho nada voltado para irrigação. A gente pega o reservatório de irrigação, nada mais é o quê? Que terraplanagem. Terraplanagem eu fui onde? Na NBR de pavimentação. Tá. Porque eu sei que se eu não tiver ali uma boa estrutura, uma boa compactação, né, um preparo de leito, meu asfalto pipoca. Aí então eu falei, se lá no asfalto eu faço e dá certo, por que eu não posso fazer num reservatório e dar certo? Faz sentido. Então, assim, eu fui montando o meu, como se diz, o teu manual. A minha cartilha de como fazer reservatórios. Por exemplo, eu utilizo camadas para compactação, devido segurança, devido umidade ótima e tudo mais, camadas de 30, umidade controlada, umidade ótima. Eu falo, ela não é boa e nem é ruim. Tem que ser ótima. Tem que ser ótima. E o pessoal, mas não serve, não precisa compactar. Eu falo assim, olha, você faz do seu jeito, eu faço do meu. O meu deu certo. Tá, exatamente. O meu deu certo. Eu testei já. Então, assim, eu fui criando a minha cartilha, como que eu fui vendo o quê? O que dá certo e o que não dava. Sim. Eu testei, eu vi qualidade de empresas, por exemplo, e falo, essa daqui eu sei que é para essa daqui eu sei que não. Entendi. Revestimento. Eu sei o material que eu recomendo devido à profundidade do reservatório e outro para aquele outro. Sim. Marca, eu falo, essa marca aqui para que ele atende, para cá ela já não me atende. Tá, entendi. Mesmo jeito aí para instalação. Tudo. A gente vai aprendendo com o tempo quem é bom e quem não é. O que presta e o que não presta. Sim. Vamos voltar lá para o início que eu devia ter começado, que a gente já foi aqui na construção e é top demais. Nós temos muito o que falar sobre a construção, até porque eu já vi pessoas construindo, né? E não era nem um especialista, era um cara que tinha um monte de experiência de ter feito, né? Eu acho que isso aí é alguma coisa que depois a gente vai tocar nesse assunto. Mas eu queria falar sobre a segurança hídrica, Amanda, né? O que você tem a dizer sobre segurança hídrica? É importante? O que está acontecendo? Por que tantos reservatórios? Vamos lá, você cresceu justamente porque teve uma demanda ultimamente, principalmente aqui no oeste da Bahia. Eu não sei se não é a maior área irrigada do Brasil. Tu sabe, tem essa informação ou não? Não sei. Mas eu acho que é a segunda. A segunda, porque tem cristalina. Eu acho que é isso mesmo. Mas que seja. E aqui, onde a gente olha, tem escavadeira, né? Porque está tendo uma demanda. Por que você acha que isso está acontecendo? Porque cada ano a gente pode observar que as previsões de chuva estão cada vez mais incoerentes, digamos assim. Verdade. Porque, por exemplo, eu estava até conversando com alguns amigos, o ano passado, nessa época, eu tinha acabado de chegar aqui. Nessa época, nós estamos no dia 11 de novembro. Isso. Tem gente que nem começou a plantar. Justamente. O ano passado, nessa época, Mauro, todo mundo já tinha plantado, já tinha chovido aí X milímetros. O ano passado começou a chover aqui na Bahia no dia 16 de outubro, se eu não me engano. Isso. Porque eu lembro que tinha gente que chegou no dia 1º de novembro e já tinha plantado tudo. Né? Então, é o seguinte, o ano passado, vamos trabalhar assim mais próximo, o ano passado, nessa época aí, o pessoal já tinha plantado. Hoje, numa época dessa, tem região que é aqui da Bahia que ainda nem choveu. Verdade. Então, o que acontece? Cada vez mais, o produtor fica inseguro. Poxa, cara, eu plantei agora, vou ter que fazer um replantio. Então, esse custo que às vezes ele fica aí tendo que replantar 2, 3, 4 vezes, quando ele coloca na ponta da caneta, ele compensa o quê? Ele mexer com um projeto de irrigação e armazenar aquela água. E ter a garantia de que pode plantar na época certa e não vai faltar água. Justamente, do que, como diz, ter que ficar olhando para o sol, para o céu. Oh, meu Deus, hoje chove, mas chove. Ah, não, mas amanhã não pode chover porque eu tenho que colher. Então, assim... Entendi. São essas situações que cada vez mais levam o quê? O produtor à insegurança. Entendi.
Entendi. E faz todo sentido, realmente. Porque quem tem condições, eu sei que muitas vezes tem gente que está numa situação hoje, com as margens que nós temos baixas, tem gente que descapitalizou Sim. e não tem condições nem de conseguir um crédito para fazer isso, né? Mas quem tem condições realmente está atrás. Eu atendo algumas fazendas que há 4, 5 anos atrás não falava em irrigação e hoje está lá o piscinão feito. Só não sei se foi você, eu acho que não, que estava na frente lá. Mas então realmente é uma coisa importante, que essa insegurança e cada vez mais realmente as previsões não estão mais acertando, né? Estão acontecendo algumas coisas diferentes, né? Sim. Também. Ali no Paraná aconteceu até um tornado agora, coisa que nós não tínhamos aqui no Brasil, não me lembro de ter tido, né? Muito bem, mas então tá, vamos voltar aqui então a nossas construções, né? Quais são, tem algum critério de local, solo, topografia? O que você diz, né? O que você orienta quando você vai? Eu imagino que você começa desde o início do projeto. Como é que funciona? Explica um pouco mais sobre o que você faz. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer, a gente senta com o cliente, ele fala, olha, eu tenho pretensão de irrigar aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer, o plano altimétrico da área. Levanta todo o seu empreendimento. Porque daí a gente faz o quê? O cadastramento da sede, rede de energia. A gente trabalha com o real. Tá. Porque o que acontece? Tem muita gente, principalmente nesse setor nosso da irrigação, que não fazem isso. Já pula essa etapa e vai para o Google Earth. Só que, o que eu falo, eu brigo com os clientes que eles não podem fazer. Gente, o Google Earth do meu real dá distorção. Eu não posso fazer meu projeto em cima disso. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir na fazenda, eu tenho que ver o que tem lá. Sim. Levanto toda aquela topografia, aí beleza. Eu coloco ali, eu coloco um pivô aqui. Peraí, mas se eu colocar o reservatório aqui, a gente tem que fazer um estudo de logística. Olha, não, se eu colocar aqui, eu consigo encaixar ele melhor. Sim. O formato. Você vê, a gente vê aqui na Bahia muito reservatório redondo. Então, vamos lá. Na verdade, eu nem sabia que existia de outro jeito. Qual é o melhor? Como é que funciona isso, Amanda? Olha, tem uma questão. O redondo, ele é mais fácil e mais rápido, digamos assim. Então, o pessoal faz o quê? Faz um reservatório aí de 30 hectares com 5 metros de profundidade. Por quê? Eles perdem muita área. Só que eles não entendem que eu posso fazer um projeto menor, mais encaixado, com a lâmina maior. Então, eles vão pelo redondo, que é o mais fácil de fazer. E é por isso. E vem cá, a mesma quantidade que você cava é o que você faz, talude que chama? Como Não, o que acontece? A gente trabalha com um fator de empolamento. É quantas vezes o material vai aumentar. Tá. Então... Depende, tem local ali que eu posso escavar 2 metros e ele vai ter um empolamento de 35%. O que é empolamento? Quando que ele está aumentando. Vai crescendo a altura? Material, por exemplo, você pega um pedaço de isopor, por exemplo. Tá. Ele tem X ali. Quando você começa a esfarinhar ele sai... Entendi. Quando ele está compactado aqui embaixo, e tu vai aqui, ele vai ficar solto. Isso mesmo. Entendi. Então, a gente faz um cálculo colocando o meu grau de compactação, quanto que eu preciso escavar para eu poder atingir aquela profundidade, aquela altura de aterro. Tá. O normal, pegando aqui de baixo até aqui, qual é a altura, a profundidade que tem de água no reservatório? Varia? Como é que funciona? Por exemplo, vamos trabalhar com 2 situações. Em Minas, a gente tem reservatórios menores, que a nossa área lá já não tem tanta área plana, não tem tanta área disponível. Muito morro. Muito morro. E aqui na Bahia é o contrário. Não tem morro. Não tem morro, eles têm muita área disponível. Sim. Então, por isso que aqui tem aqueles reservatórios monstruosos, muito grandes. Sim. Só que aqui os reservatórios deles são muito rasos. Aí um dia eu tive a curiosidade. Eu falei, cara, por que reservatório de 5 metros de profundidade? Eu até brinquei, falei, isso aqui é uma bacia? Boa. Isso é uma bacia? É para tomar banho? Não, é porque não pode escavar. Não pode ser um reservatório mais do que 5 metros. Eu falei, por quê? Por quê? Eu falei, não, mas porque não é uma justificativa. Eu quero que você me explique. Porque sempre foi assim. Eu quero saber o porquê.
Ah, é porque aqui na região ninguém nunca fez. Eu falei, então eu vou desafiar a lei da, Sim, a lei da Bahia. A lei da Bahia. Legal. Daí eu tenho um reservatório aqui na Bahia que eu fiz o primeiro, ele tem 7,84. Bem exato. E no Piauí a gente colocou um de 9,54. Caraca. O que vai determinar se o reservatório seu vai aguentar ou não é a qualidade da execução. Pois é. Porque quem segura a água não é a lona. Vamos falar na lona porque todo mundo vai entender. Quem segura a água é a terraplanagem. Sim. Vamos lá numa barragem de um recurso hídrico. Ela não tem revestimento e a água segura. Verdade, não tem. É mesmo, não tem revestimento não, né? O quê? A compactação. Agora, se você fizer um aterro de qualquer jeito para lá para cá, ela começa a fazer percolação de água. E nisso o aterro vai embora. E por que a porque senão, por causa da terra arenosa, é? Ou é necessário... Porque agora tu me chamou a atenção aqui, numa barragem, num rio, bota geomembrana não, né? Não. Tá, e aqui é porque para evitar para quê? Como é que chama? Porque ali, por exemplo, numa barragem sempre tem água escoando. Ela Perfeito. nunca fica parada. Certo. Então, aquele aterro ali, ele vai curar. Ah, entendi. Tá, verdade. Agora, o piscinão não, ele está confinado. Perfeito. Então, ele tem uma força ali que a água tem que ir embora. Isso aí, entendi. Sem falar também na quantidade de água que a gente vai perder devido à percolação. Que é quando ela penetra. É percolação que chama? Isso. Eu entendi, não sabia não. Por exemplo, eu tenho clientes na Chapada de Brasília, próximo ao Naí. Lá ele tinha um reservatório sem revestimento, um reservatório dele de 12 hectares. A gente falou, mas... E ele cuida da execução, que a fazenda é minha, eu faço o que eu quero. Ô, bexiga. Eu falei... Legal, obrigado bacana. pela simpatia, senhor. Passou um ano... Um dia eu tô passando na beira da rodovia, eu vi uma escavadeira em cima do reservatório dele. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Falei, será que essa porra rompeu? Não tem problema não, pode. Aí eu peguei e liguei pro consultor dele, falou assim, não, Amandinha, o que acontece? Ele não quis colocar o revestimento porque ia ficar mais caro, porque Sim. a lona é muito cara. É geomembrana, né? Isso. Ele... É quanto por metro quadrado? Olha... Depende muito da espessura. Tá. Por exemplo, hoje... E de marcas também. Eu tenho uma marca aí, que a gente fala que está no top 1 do mercado, ela está a 15,60. O metro quadrado. Caraca. 10 mil metros quadrados é 1 hectare. Bexiga, né? É caro. Caro pra caramba mesmo. Então, assim, com isso, o que aconteceu? A gente, a percolação, a evaporação de água estava muito grande. Então, e a marola também que ia dando, começou a causar erosão no aterro. Aí ele preferiu esgotar tudo, dar o acabamento e instalar a lona. Ah, tem isso também, né? A questão de vento que pode dar quando fala as ondas, né? Isso. Porque, por exemplo, um reservatório depois de pronto, na época da seca, no período que está ventando, a gente fala em setembro, a gente não recomenda deixar o reservatório muito cheio. Porque o vento leva a água, ela vai lavando o aterro. Entendi. Dependendo da velocidade do vento, alguns casos ela passa por cima e pode causar o rompimento do reservatório. Entendi. Olha só, nunca tinha pensado nisso, cara. Que onda. Me diz uma coisa, então, alguma situação que você teve já de... Porque você veio na Bahia, né? Você chegou para a Bahia aqui e começou na verdade, a arrumar algumas situações que estavam com problemas, né? Foi assim que você começou aqui. Foi. Tem alguma situação que você já viu, por exemplo, que foi feito economias, digamos assim, de uma obra e depois acabou gastando... Um exemplo é ali, né? Que tu já estava me dando um exemplo aqui de Brasília. Mas aqui na Bahia também teve situações onde você... Me fala aí alguns exemplos. Olha... Teve na parte de terraplanagem, onde o cara não queria dar o acabamento. Eu peguei a obra já para acompanhar no processo de instalação, que daí o cara da terraplanagem chegou lá e falou com o dono da fazenda, para começar, a Amanda não acompanhou minha obra, não aceita ela dar opinião. Eu falei, bacana. Aí o produtor... Respeito, né? Aí os dois começaram meio que a discutir, eu falei assim, olha, você não tem que achar ruim, porque você está recebendo o que você pagou. Sim. Então, você pagou pelo serviço que você está tendo. Sim. Então, o que a gente pode fazer é o quê? E ele, mas então eu tenho que aceitar. Eu falei, não. Nós podemos fazer o quê? Melhorar o que está aqui.
Mas você não tem o direito de falar nada para ele. Você pagou o serviço que você tem. Sim, sim, sim. Então, não, tudo bem, fazer o quê? Teve no processo de instalação, que a gente teve que esgotar os reservatórios da fazenda. São coisas... Aí o cara falou assim, Amanda, mas foi o preço com que eu peguei o serviço. Eu falei, cara, independente do preço que você pega, a sua obrigação é entregar o serviço bem feito. É óbvio. Então, assim, eu peguei muitas situações em que, devido à falta de acompanhamento e o produtor não entender também, foram feitos de qualquer jeito. Entendi. E eu acho que isso é uma coisa aí, principalmente quando você fala aí, né, nos custos, e hoje a margem que está baixa de toda a cadeia, eu acho que não tem nada hoje que... Esses dias eu estava conversando com um fazendeiro e ele falou o seguinte, uma coisa que eu fiquei até intrigado. Aí ele disse, você sabe que agora a gente não faz metade do que fazia com o dinheiro há 10 anos atrás. Aí ele me dizia, olha, a soja podia estar R$80, né? Mas só que as coisas que a gente comprava com um saco de soja era muito mais. Então, e ele fez uma analogia com a alimentação. Ele diz, olha, eu gastava em torno de 11, 12 reais por pessoa com alimentação. E não é comida ruim, não, é comida boa. E hoje já 25, 26 reais por pessoa por dia, quando você faz a conta, né? Então perdeu muito poder de compra. Consequentemente, também as pessoas agora que vão fazer área irrigada não estão conseguindo mais fazer tudo o que queriam fazer. Só que tem que, como tu falou, né? Fazer com o mínimo de segurança. Amanda, tem uma situação que você falou comigo antes, que chegaram a fazer um piscinão, que chama de piscinão reservatório, em cima de uma nascente de água. Isso é verdade mesmo ou tu estava brincando comigo? Não, é verdade. O que acontece? Existem casos já de reservatórios feitos em cima de nascentes, em cima de surgências, onde não foi colocado nem revestimento, porque daí a água mantém o nível. Tá, beleza. Nesse caso, o que aconteceu? A terraplanagem, acho que, na verdade, pegaram a meia boca ali e fizeram um reservatório em cima dessa nascente. Daí colocou o revestimento. Só o que aconteceu? Como na região, uma região já bem com bastante brejo, quando começou a chover, aí ela florou. Sim. No que ela florou, que um dia eu cheguei lá na fazenda, tinha o quê? A água tinha levantado a geomembrana cerca de meio metro. Você escutava tipo uma cachoeira. Sim. Aí eu falei, mas o que está acontecendo aqui mesmo? Aí eu desci lá dentro, a gente pisava assim, um colchão de água. Mas era fundo, não? Não. Não, o reservatório em si, ele tinha o quê? Uns 8 metros de profundidade. Mas ele estava vazio, Estava então. vazio. Ah, tá. Nunca nem tinham conseguido colocar água nele. Oxe. Porque daí, como essa água levantava, eles tentaram colocar uma vez, só que ela criou as bolhas. Certo. Aí, quando cria essa bolha de água, ela pode estourar. Sim, sim. Então, o que a gente fez? A alternativa foi, nós, em volta do reservatório, porque lá tem tipo um veio de água, por volta do reservatório, a gente fez um dreno abaixo do fundo do reservatório. Então, ali, se eu escavei 2 metros para poder, naquele ponto, então, para fazer o aterro, eu escavei 3, 4. Tá. A gente puxou um dreno todo em volta dele, cheio de pedra e geotexto e brita. E por dentro, a gente abriu o fundo dele, colocou puxou dreno, a gente fala espinha de peixe, onde a gente puxa um dreno central e faz as ramificações. Tá, sim, sim. Daí a gente usou até esqueci até o nome da máquina, para perfurar aquelas máquinas que perfuram para passar cabeamento embaixo de asfalto. Tá. A gente perfurou embaixo do aterro, colocou uma adutora de 350 para essa água de dentro do reservatório escoar por ela. Mas, rapaz, que trabalho doido, moço. Tá, mas numa situação dessa, vamos lá, se você tivesse sido chamada lá no início e percebesse que tinha essa vertente de água aí, o que você faria? A gente teria a opção, ou muda o reservatório de lugar, Tá. ou deixaria ele até mesmo sem revestimento. Pois é isso que eu estou imaginando, porque é uma vertente, é como se fosse uma nascente de um rio. Mas ela era intermitente, que chama intermitente mesmo? Ela fica sempre nascendo água? Sempre. Ué, então era uma nascente, mas como é que fizeram? E aí, no caso, foi feito pelo Google, então. Foi. Então, assim, o que acontece? Eu falo que esse é o problema de fazer projeto pelo Google ou até mesmo sem uma assistência.
Sim, sim, sim. Muito bem. Amanda, então nós já tivemos agora aqui, ó, vamos lá, nós falamos sobre a segurança hídrica, é importante, falamos sobre a construção e manutenção. Como é que funciona? Por exemplo, eu tenho um carro, tem que ter manutenção. Eu tenho uma máquina, um trator, tem que ter manutenção. E quando a gente fala de reservatório d'água, nós também temos, e que tipos são essas manutenções? Sim, lá em Minas eu tinha muito contato com o pessoal de órgão ambiental, né? Porque, Certo. por exemplo, lá no estado de Minas, é um dos estados onde a gente tem a legislação é mais rigorosa, devido à quantidade de rompimento daquelas barragens de mineração. Sim. Então, por exemplo, todo reservatório, seja barragem ou piscinão, ela é cadastrada junto ao órgão ambiental. Você tem um certificado de cadastro dela. Tá. Então, num belo dia, você pode ser sorteado e o analista vai lá na sua fazenda ver como é que está seu reservatório. Então, lá, eu vim já com essa... Como se diz, eu apanhei bastante lá para poder chegar até aqui. Então, independente da estrutura, nós temos que ter as manutenções. Tá, mas agora vamos segurar a manutenção aqui. Agora você me chamou a atenção numa outra situação. Quando eu comprei uma fazenda, fala assim, você vai comprar. Comprei uma fazenda e vou fazer lá um reservatório. Eu tenho que ter primeiro passo, eu tenho que ter uma licença ambiental. Isso, por exemplo, vamos no passo a passo. Isso, só para a gente entender aqui. A gente tem a licença de supressão, Tá. que é da área fechada, ou de corte de árvore isolada. Tá. Que é de corte de árvore isolada, por exemplo, você tem uma área de pasto de pecuária. Você quer colocar uma irrigação. Então, em cima de onde aquele pivô vai passar, a gente entra com autorização para você suprimir aquelas árvores que estão isoladas ali. Tá, beleza. Então Beleza. essa é uma coisa do ambiental, de árvore, de vegetação. Isso. Outro passo, a sua outorga. Isso. Por exemplo, você tem uma área ali que você quer irrigar 100 hectares. Porém, o volume de água da sua outorga não é suficiente para você irrigar esses 100 hectares. E o que a gente alega? Não, essa água vai ser armazenada. Então, a partir do momento em que você armazena aquele volume que você tem ali, né, por mais que você pode não conseguir fazer o quê? Uma irrigação por captação direta. Tá. Mas a partir do momento que você armazena ela, pode suprir a sua necessidade hídrica. Tá, beleza. Então, essa parte da outorga, eu até tenho um podcast, vocês que já são, que assistem aqui o podcast, tem um podcast aqui no canal com o Pedro Fistarol, que é justamente sobre um engenheiro ambiental, que fala sobre essas outorgas, detalhes de APP, de bexiga, tudo aí, né? Beleza, mas então partindo do princípio que eu tenho que ter uma outorga, eu tenho que ter uma licença ambiental, beleza, a partir desse momento aqui, quando chegar uma fiscalização, o primeiro passo que eles vão ver, eu imagino que seja isso, né? Isso, eles vão solicitar a primeira coisa a sua outorga. Tá. Aí uma outra coisa que me chamou a atenção, você falou que não tinha uma ABNT, né? Como é que chama? Uma NBR. Uma M, isso, desculpa. Uma que é norma regulamentadora de construção de reservatório d'água para irrigação. Isso não tem. Não existe ainda. Não. Tá, então como é que eu, agora eu vou ser o fiscal, vou chegar ali e esse negócio aqui está construído certo? Como é que eu vou fiscalizar isso? O que acontece? Todo reservatório lá, ele tem que ter um engenheiro responsável. Tá. Esse engenheiro, ele não pode simplesmente ter o CREA, não. Ele tem que ter o quê? Algum tipo de especialização dentro de barragem. Daí ele é cadastrado junto ao IGAM. O IGAM vai analisar se ele tem a capacidade técnica de assinar por esse tipo de projeto. Ah, rapaz, isso aí você não sabia. Então, tu tem isso aí? Tenho. Eu fui uma das primeiras no estado de Minas a ser cadastrada. Porque daí, por exemplo, vamos supor que você é engenheiro. Sim. Vai lá e mete uma RT lá. A hora que bate lá, eles podem indeferir esse teu processo e o produtor pode ser autuado e você pode ser multado pelo CREA. Porque você está exercendo uma função na qual você não é autorizado. Rapaz, gente, isso como é o nome tem que ter credenciado aonde? No IGAM. IGAM, deixa eu estar no... O que é IGAM? Instituto
GAN, não sei o que das quantas. Instituto de Águas, de Minas, alguma coisa assim. Tá, beleza. Depois a gente vai pesquisar aqui o que é esse GAN. Mas então, ô produtor, presta atenção aqui. Eu conheço gente que está fazendo o reservatório e eu não tenho certeza se o engenheiro está cadastrado no IGAN. E isso é uma informação muito relevante, porque daqui a pouco você fez todo o esforço, chega uma fiscalização aqui e você está irregular sem saber que está irregular. Então se liga aí, pergunta logo para o seu engenheiro civil se ele está cadastrado no IGAN. Não é isso, Amanda? Isso, mas só que essa legislação vale somente para Minas, por enquanto. Aqui na Bahia ainda não está sendo exigido isso. Entendi. Então aqui está liberado, aqui digamos. Tá. Por isso, enquanto. Por exemplo, lá a gente tem que ter uma série de documentação. Então, sim, como tu falou, né? Porque ali nós tivemos aquele Sobradinho, aqueles acidentes aí que o mundo ficou de olho. Então, é a mesma coisa depois do 11 de setembro, né? As regras para aviação ficaram mais rígidas. Então, no caso de barragens ali de Minas, precisa desse negócio do IGAN. Justo. Por enquanto, aqui, então, as barragens de reservatório não é necessário. Justo. Basta um engenheiro civil. Só que... Aqui, sendo bem sincero para você, é muito difícil você ver até isso, até o engenheiro, porque muitas vezes o que mais acontece são empresas que, o cara ali tem uma escavadeira e um rolo ali, vamos ali fazer... Mas é isso mesmo. E o que eu também vejo bastante é que o próprio dono da fazenda compra a escavadeira e o material e vai fazendo. Isso. O que acontece? O que eu sempre tento bater muito na tecla, Amaro, é o seguinte... Gente, o reservatório não é uma bacia de contenção igual você vê na beira da estrada. Sim. O reservatório é o quê? É uma obra cara. O dano causado por um rompimento de uma estrutura dessa é, como se diz, incalculável, dependendo. Porque pode o quê? Pode atingir a casa de um funcionário, pode atingir uma cidade. Sim. Pode atingir uma série de coisas. Uma estrada que está passando uma família com carro. Justamente. Por exemplo, em Tem um ali, agora tu falou, está construindo ali perto de Roda Velha, pegando a estrada para São Desidério. E toda vez que eu passo ali, porque é bem na beira da estrada, eu digo, mas esse negócio eu tinha que fazer aqui, velho. Por exemplo, em 2022 para 2023, foi num período que estava chovendo muito lá em Minas. E uma barragem nossa lá chegou a galgar. A água dela passou por cima do aterro. Tá. Só que aconteceu isso e o produtor ficou caladinho. Quando tava chovendo muito, tava invernado nessa época, começou a chegar uns vídeos no WhatsApp do meu irmão. Ele, mas que acho que tá acontecendo aqui? Onde que é isso? Quando a gente foi ver, era de um cliente. Ele ligou pro cliente, o cara, pois é, Vitor, aconteceu isso. Só que a partir do momento em que acontece, por exemplo, um problema desse, seja de um reservatório, de uma barragem, primeira pessoa que você tem que comunicar é o seu consultor ambiental. Certo. Fulano, aconteceu isso, o que é que eu faço? E não tentar meio que esconder. Porque daí aconteceu isso lá, eles logo já me perguntaram, que era eu que assinava por ela, cadê a minha documentação? Então, eu tive que levar certidão negativa do CREA, cadastro desse barramento, a documentação a ser entregue. Tanto que a hora que a gente chegou lá, que estava Defesa Civil, Polícia Ambiental, o Vitor chegou ele falou, não, a gente não tem que conversar nada com você. A gente quer conversar com a engenheira que é responsável pela obra. Daí eles pediram meu certificado de cadastro junto ao IGAN, analisou toda a minha vida para ver se eu tinha o quê? Capacidade técnica. E tinha sido autorizada a fazer. Isso. Daí eles pediram por um processo de 24 horas. A cada 3 horas eu tinha que fazer um laudo informando como que estava a estrutura do barramento. Eu tive que atestar que ela não tinha risco de romper, porque se ela rompesse, o fluxo do rio ia aumentar e provavelmente ia atingir uma cidade logo abaixo. Entendi. O que teve na internet, o pessoal falando que eu estava acabando com o meio ambiente, que eu não tinha responsabilidade do que eu estava fazendo. Só que daí o que acontece? Foi o que eu falei, cara, se eu não tivesse certeza da estabilidade dos meus reservatórios, tudo bem. Mas eu sei que todos são feitos porque o cliente confia no meu serviço, a gente não faz nada sem projeto, sem analisar quem é a empresa que está executando, todo o processo. E
devido a essas situações, em Minas é muito mais fácil a gente fazer o quê? Uma manutenção preventiva. Pois é. Sim, e falando em manutenção, uma coisa que eu ia falar, que eu estava pensando aqui quando você estava dizendo sobre fazer, cada um fazer lá, compra umas escavadeiras. E assim, eu vi isso acontecer em fazendas que eu atendo, inclusive, né? Que é mais barato, tinha o vizinho fazendo, bora fazer aqui, aproveita que tem essas máquinas já aqui. Tem um cara aqui que é bom, faz 15 anos que faz. Só que o que pode acontecer, eu imagino, né? Que a gente vai falar agora sobre a manutenção. Algo que não for bem construído, primeiro que vai demandar muito mais manutenção e segundo que eu acho que o tempo de vida útil vai ser diminuído. Né? Consequentemente, aquele projeto, no final das contas, ele, a longo prazo, ele vai se custar mais caro. Sim. Né? É isso mesmo, um raciocínio? Isso, porque, por exemplo, um reservatório, como eu te falei, quando ele está... A gente considera que as etapas, as fases dele, né? Entre de 0 a 5, de 5 a 10 e de 10 para cima. Anos. Certo. A fase mais crítica dele é nos primeiros 5 anos. Tá. Porque a estrutura está acomodando, ela está curando. Sim. Comparando aí, vamos falar que ele é tipo um recém-nascido, ele vai crescendo, vai ficando adolescente. Tá. Então, aqueles primeiros 5 anos ali são os mais importantes. Porque o material está trabalhando, vai ser a primeira chuva que ele vai estar pegando, acomodação. Porque, por exemplo... quando eu finalizo meu reservatório, eu não posso finalizar ele e tampar aquela sobra da lona que fica. Eu tenho que esperar ele enchendo, ele acomodando, para ele não estressar. É verdade, senão vai... Isso, porque se eu fechar logo, a hora que a água começar a pesar, ela não tem onde correr puxar. Exato, pode até espichar, né? Isso, porque, por exemplo, se a gente for seguir por norma um reservatório, eu falo que é muito detalhezinho. Porque, por exemplo, a gente não pode instalar ela quando está muito quente, porque ela dilata, nem quando está muito frio, porque ela retrai. Certo. Então, tem a temperatura, tem o horário que é melhor para instalar ela. Olha. Então, se a gente... Tudo para minimizar os riscos, né? Justamente. Então, assim, durante o processo que está enchendo, por mais que o material esteja quente, ela está dilatada. A hora que vem água, ela retrai. Então, para ela retrair, ela tem que ter onde puxar. Então, eu deixo ela em aberto para ela ir assentando. Sim, entendi. Ela vai se acomodando, né? Depois que você vai tapar. Teve um caso aqui mesmo, que o reservatório deu um vazamento, quase foi embora. Daí, o reservatório esgotou, fez a manutenção, só que era um reservatório que já estava em operação. Beleza. Quando a gente finalizou, encheu bonitinho, a lona que estava ancorada começou a repuxar, a rasgar. Sim. E o que aconteceu? Que a gente... meio que aprendeu também. Mesmo após um reservatório em operação, quando você esgota ele para voltar, você tem que abrir de volta. Porque ela pode fazer isso aqui. Entendi. E faz sentido mesmo. Aí a gente meio que assim, eu não sabia, daí a gente pegou e aprendeu. Falou, então, por mais que ele já estivesse em operação, aquela geomembrana já estivesse trabalhada. Isso, já estava trabalhada. Estava trabalhada. Você tem que tirar de novo, porque ela retrai... Descobrir aqui de cima... Rapaz, isso é interessante. Agora, eu atendo uma fazenda que teve uma situação onde não rompeu, mas o barranco, o talude que chama, né? O talude meio que... Deformou, isso. Aí estava vindo lá com escavadeira, abriram, fizeram mais, meio que consertaram, né? Mas, e eu acho que eu não sei quantos anos tem, mas não deve ter mais de 5, aquele reservatório. O que causa isso? É falta de compactação? É um dos possíveis casos? Porque, por exemplo, um reservatório que eu mais peguei aqui na Bahia foi o seguinte. O pessoal faz só o perímetro ali, né? E não trata. Só que, igual eu te falei, é igual um asfalto. Eu tenho que tratar a minha subbase... né? E vim tratando de baixo para cima. De quanto em quanto a camada? Camada de 30 em 30. De 30 em 30. O pessoal vai achar que eu tô ficando doida. Porque muita gente aqui não concorda comigo, não. Mas o que acontece? Para eu começar a subir aquele aterro, eu tenho que fazer o tratamento daquele perímetro dele. Sim. Porque senão fica o quê? Eu só coloco o material lá e ele não agrega com o material tá solto, Perfeito. né? Então, o que acontece? A gente tem que limpar, tirar toda aquela matéria orgânica
passar, eu falo, se não vai fazer o cut-off, que é um tratamento da base, passa a grade e começa a tratar dali de baixo para cima. Tá. Agora, a partir do momento em que você não trata aquela base, ela tá solta. Então pode ser empurrada. Pode. Então é como se ela não, é como se tivesse aqui em cima o talude, mas ele está se desprendendo da base. Isso. Aham. Porque não foi, tipo assim, dado continuidade, né? Isso. É como se fosse pegar a compactação e seguir, né? Aham. Tá, e aí é mais do que entendido o que precisa fazer, né? Porque o pessoal retira a terra fértil para depois colocar em outros lugares, né? Igual essa xícara aqui. Eu tô aqui, ela tá solta. Sim. Agora, se você faz um tratamento aqui para ela poder fixar, é diferente. Entendi. Sim. Então é um dos motivos pela qual o talude pode se desprender, digamos assim, Isso. né? Tá. E tem alguma situação quais são os riscos mais típicos de problemas que você viu quando você chegou e que você aprendeu a evitar? Talude, o que mais tem? Tem coisas eu até anotei aqui, canos, problema com canos, porque tudo isso faz parte do teu projeto, né? Desde a perfuração do poço também? Eu dou assistência hoje. Eu faço todo esse planejamento para o cliente. A gente dimensiona o que vai ser o nosso projeto e eu solto os projetos e pego o orçamento das empresas que são mais renomeadas. Tá, por que eu estou te falando isso? Porque esse final de semana mesmo eu atendo o Pará, Maranhão, uma fazenda lá do Pará. De novo, eles têm um problema sério com poços que eu não sei o que acontece lá dentro do poço, mas que dá problema e para. Muitas vezes é bomba, beleza? Mas muitas vezes também eu acho que é o poço que se rompe ali, eu não sei como é que funciona isso. Você sabe alguma coisa sobre isso ou não? Não. Também não, né? Também não. Porque eu não sei, por isso que eu te perguntei, né? Você só acompanha da orientação de empresas. Isso. Mas tu não é responsável técnica pelo poço, cavar o poço. Não. E pela parte do poço até o piscinão? Sim. Aí sim, porque... E aí tem gente que usa canos de metal e tem gente que também usa canos de plástico agora, né? Por exemplo, dentro de sucção de reservatório, até mesmo a água que chega para a água que sai. A água que sai, o pessoal aqui na Bahia tem muito hábito de colocar de ferro fundido. Tá. Só que são aqueles tubos gigantescos, de 1000. Sim. Aquilo ali eu falo que é tipo um monstro. Entendi. Ele dá muito trabalho para poder colocar. E até mesmo o processo de finalização dele. Tá. Então... E ele tem manutenção também, depois? Não. Ele não oxida, não tem sentido? Não. O de ferro fundido é para sempre. Tá. Então, beleza, menos mal. O custo dele também é muito elevado. Então, eu, particularmente, Amanda, eu gosto de trabalhar com o PVC e com o PAD. Qual a diferença? O PVC é aquele azulzinho, né? Beleza. E o PAD, ele já é um material da geomembrana. Então, ele já é bem maleável, um material excelente. E tem cano disso, Tem. Olha, rapaz, eu não sabia não. Cara, deve ser massa. Só que é mais caro? É mais caro. Mais do que o ferro fundido também. Olha, essa informação eu já não sei. Mas ele é um material... Mas ele é mais caro do que o PVC, isso eu tenho certeza. Entendi. Tá, e aí também tem menos manutenção, acho, né? Isso, o que acontece? Nesse processo, o que mais dá problema em reservatório é no processo de canopla. Que é isso? Canopla é o quê? Aqui, ó. Eu tenho um tubo saindo. Isso aqui é a minha sucção. Tá. Daí, a boca do tubo fica dentro do reservatório e eu tenho que impermeabilizar essa parte dele aqui com a geomembrana. Tá. Só que quando não é bem feita, o que acontece? Ela repuxa e abre. E a água passa por dentro do cano. Entendi. Esse é o problema mais comum que você enfrenta. Mais comum. E para evitar isso? A gente tem opção de não colocar a sucção por baixo e colocar ela por balsa, só que você perde bastante eficiência. Tá. Ou tem a opção, que eu falo também que é bem segura, é fazer um sistema bem feito. Muito bem. Sim, é óbvio fazer um sistema bem feito. Fazer um sistema bem feito, porque tem muita empresa de geomembrana que não tem capacidade técnica de estar fazendo um serviço desse. Certo. Onde eu pego muito problema, né, nesse processo de entrega da obra, onde eu faço a empresa voltar 2, 3, 5 vezes para corrigir esse problema, aí eu já fico em alerta.
Se a empresa saiu uma vez, teve que voltar para corrigir, já não é uma empresa que pode seguir comigo. Exatamente. E eu também faria a mesma coisa, porque aí você está se queimando. Isso. Porque, assim, durante o processo de instalação, para eu ter uma geomembrana bem instalada, tem todo um processo. Tem que ter uma limpeza, tem que ter a temperatura ideal da máquina, é todo um processo. E quando você chega na obra, que você vê que já tem solda queimada, você fala, porra, cara... Tem coisa errada que não está certa aqui. Justamente. Entendi. Então, tudo vai o que mesmo? Da organização. Se você chegar numa obra, está no processo de instalação, e você vê que tem lixo espalhado, geomembrana no seu... Aí você fala assim, meu irmão, aí... Agora, quando você chega numa obra que você olha, você vê uma solda contínua, uma equipe organizada, você fala, ó, o negócio aqui tá bom. Esses caras aí provavelmente aplicam o método PPP. Pessoas, processos e planejamento, que é o que a gente faz. Vamos lá, eu fico doente quando... Eu já vi também processos de implantação, só não sei tecnicamente, mas é como uma construção civil, né? Num prédio, quando você chega ali, tem, por exemplo... Tá na fase de acabamento, aí os caras pegam, chega as lajotas, não sei nem como é que chama, cerâmica. Cerâmica, antigamente era lajota, viu que chamava. Chega a cerâmica, é a caixa de papelão para tudo que é canto, aquela bagunça. Vê, isso me dá uma coceira, tu não tem noção, velho. Né? E assim são as fazendas no dia a dia que a gente enfrenta, e é por isso que a gente fica lutando para ter essa organização. Ei, mas me diz uma coisa, tem algum caso de uma falha de segurança, de alguma coisa, ou mal execução de um projeto que acabou, se é que tem, né? Que acabou tendo problema na safra, que tipo assim, o cara perdeu a safra. Tem alguma situação que você já viu ou não? Tem casos de rompimento em que, assim, a gente teve que correr para poder fechar o reservatório por conta da safra. E teve casos que, assim, antes de iniciar a irrigação, deu um problema, ele falou, pelo amor de Deus, faz um paliativo ali. Aí a gente começou a trabalhar o quê? Com o reservatório no nível mínimo, a ponto que só a bomba conseguia puxar, para o reservatório não ir embora. Sim, para não perder a safra. Para não perder a safra, justamente. E isso foi em função de erros no projeto ou erros na execução? Foi erro também de execução, na verdade, de instalação de geomembrana. Então, agora é uma pergunta aqui. Vamos lá. Se eu te contratar, Amanda Apolinário, eu vou entregar esta bexiga. Isso aqui é um reservatório. Eu quero esse reservatório aqui pronto e eu quero que você me garanta que esse negócio aqui vai durar 20 anos sem me dar problema. Você acompanha passo a passo? Sim. Porque eu estou dizendo, beleza, aí tá bom, na hora da geomembrana tu deu as orientações, só que tu estava no Piauí e o negócio era aqui. Tu tem que ter alguém de confiança ou então você tem que estar lá. Como é que você faz hoje no seu dia a dia? Hoje, aqui eu tô sozinha e lá em Minas eu tenho um funcionário. Mas eu procuro atender o quê? De forma que eu consigo... São poucos clientes que eu pego, de forma que eu consiga dar assistência para todos. Entendi. Porque... Qualquer falha compromete a estabilidade de um reservatório desse. Entendi. Então, assim, eu acompanho no processo que está chegando o material, as máquinas na fazenda, o primeiro processo de compactação, está instalando, sou eu quem vai lá liberar a terraplanagem para começar a instalação da geomembrana. Tá. Eu levo o rapazinho da geomembrana e falo assim, tá bom? Porque eu falo, é o seguinte, quem vai instalar é você. Se der merda aqui, cara... É tu que eu vou pegar. É tu que eu vou pegar. Entendi. Então, assim, a gente está sempre tem muita comunicação para que o processo flua da melhor forma possível. Sim, até porque eu ia dizer, é o teu nome que está em jogo. Sim. Aí, se der algum problema. E assim, teve algum projeto seu, agora fala a verdade, projeto seu que teve algum problema, mesmo no início, que você aprendeu com esse erro, né? Teve lá em Minas... Teve um caso de foram dois que deram problema, mas foi falha, assim, no processo na finalização, na instalação, que a lona rompeu. Então, assim, o reservatório não chegou a romper, só a lona que chegou a abrir, daí eu dei toda assistência, falei, vamos arrumar isso, isso e isso. A empresa que instalou retornou e corrigiu o serviço. Uma curiosidade, se por acaso na hora da instalação lá você furar a geomembrana... Tem que fechar. Tem um processo de extrusão que a gente faz. Sim, é como se fosse arrumar uma câmara de pneu, alguma coisa parecido com isso, né?
Porque se tiver esse buraquinho ali, vai dar merda, né? Vai furar. Eu imagino que no futuro, que com o tempo, aquela gotinha vai infiltrando e vai embora. Tá, outra coisa que eu queria saber de você quais são os tópicos. Vamos fazer o seguinte: um checklist de manutenção. O que tem que ser feito? Eu sou fazendeiro, te chamei, e aí tem um funcionário lá que cuida daquela parte da irrigação. Quais as coisas visuais que tem que ser olhadas, enfim, ou se tem outras coisas que deve se fazer para ver se não está tendo problema no piscinão? Teve até, só para concluir, teve até mais um reservatório que deu problema no Piauí. Só que tá recente até. O pessoal falou, o reservatório da Amanda rompeu. Falei, cara, a gente tem que ir atrás para entender um contexto e ver o que aconteceu. Quando eu assumi a fazenda, o reservatório já estava pela metade. O reservatório não pôde ser escavado porque era uma área com muita pedra, então teve que buscar material de fora. O reservatório, assim, ele foi feito todo aterrado. Então, o que aconteceu? Como é uma área que tem muita pedra, a hora que o reservatório encheu de água, ele foi acomodando. Sim. No que acomodou, as pedras subiram, rasgou a lona e ele rompeu. Só que eu falei, gente, não é o reservatório, é meu porque eu participei do final dele. Mas é o seguinte, a gente tem que entender, antes de criticar o que aconteceu no projeto de fulano, a gente tem o quê? Que parar, entender o que aconteceu do que sair falando. Sim. Mas numa dessa aí, eu sei lá, essas pedras ali, quando tem pedra, então é um problema mesmo. Sim. Porque eu estou imaginando o seguinte, que essas pedras estavam lá no fundo e aí o peso da água foi forçando e ali vai dar qualquer biquinho ali que tivesse uma ponta numa pedra, rompe mesmo. Tanto que o cliente falou assim, olha, a gente já fez o reservatório, a gente achou que não fosse acontecer. Mas assim, a gente não fez ele escavado justamente por conta do problema. Entendi. Caramba, cada situação, né? Sim. Pois é. Sim, e sobre o checklist, tem alguma coisa que tem que ser levada em consideração, observar? O que você indica aí? Tem. Por exemplo, vamos falar desde o começo, né? Para definição, início de um reservatório. Tá. Primeira coisa, definição do local, sondagem. Eu tenho que conhecer o material que eu estou trabalhando. Certo. É mais argiloso, é mais arenoso. Olha, eu escavei aqui, na sondagem deu 2 metros, deu água. Ou não, aqui deu rocha. Nem a gente tem que fazer essa sondagem para eu saber o que que tem lá embaixo. Sim, beleza. Definir, sei o material que eu estou trabalhando, né? Bora para cima. Comecei minha execução, aí eu tenho que ver, finalizou a terraplanagem, eu tenho que ver como que está o acabamento para aplicação da gel. Finalizou, o reservatório meu tá cheio de água. Bacana. Uma coisa que eu super recomendo, dependendo da localização do reservatório, tem que cercar. Porque dependendo da época do ano, por exemplo, tem muito fogo e tal, os bichos saem do meio, tá pegando fogo, acham a água, entra dentro do reservatório. A unha de um lobo-guará, de uma capivara, de um tamanduá, ela rasga. Nunca pensei nisso. Porque, por exemplo, minha fazenda tá daqui... E até um tatu cavucando no talude. Eu tô imaginando. Você teve caso. Olha, rapaz. Então, o que acontece? Tá tendo ali, por exemplo, um tamanduá, saiu ali do meio, tá lá. Tem água, ele cai lá dentro, ele não consegue sair porque a lona é lisa. A unha dele, nossa senhora, aquela unha... A unha dele rasga. Entendi. Então, é ideal e recomendado o pessoal falar que o INEMA até colocou para poder cercar o canal. Eu falei, gente... Se for analisar o dano em um reservatório para um canal, por quê? Porque as cobrinhas estavam morrendo dentro do canal. Sim, tô entendendo. Mas assim... e cercar um canal por causa de umas cobrinhas que tomam... Bom, deixa eu calado que é melhor. Então, são isso. Então, assim, primeira coisa, a gente tem que cercar. Finalizou meu reservatório, cerca, eu tenho que fazer o que? A cobertura vegetal. Tá, essa cobertura vegetal ou é grama ou é... Braquiária, o que você quiser. Certo. Então... Só não pode ser árvore, né? Para não dar raiz e acabar... Justamente. Tanto que a gente fala que num distanciamento de 5 metros, tanto de barragem quanto de piscina, não pode ter árvore, digamos raiz, assim. Isso. Né? Por causa das raízes. Justo. Entendi. Então, essa cobertura vegetal, a finalidade dela primeiro, para um período de chuva não dar aquelas estrias, aquela erosão. Sim. E no período da seca...
como a vegetação ela seca bastante, a gente consegue o quê? Observar se está tendo algum tipo de percolação de água ou não. Porque em um determinado ponto ela fica verdinha. Entendi. Tá. E normalmente não é, por exemplo, na seca, vocês não orientam aqui que mantenha verde com a irrigação mesmo da própria água? Não precisa não, Só né? mais se for mesmo questão de estética. Sim, dependendo de onde está, Isso, né? Enfim, entendi. Justamente. Muito bem. Amanda, indo lá para os nossos finalmente, como o tempo passa voando aqui, tem mais alguma coisa que eu não tenha te perguntado, talvez, que você queira complementar da questão de manutenção? A equipe, por exemplo, uma equipe que vai tratar, que vai cuidar da parte de irrigação, porque tem fazendas que a gente atende, onde a gente tem os setores, né? Então tem um setor de irrigação, que tem várias pessoas que trabalham nesse setor, né? Tem que ter algum treinamento específico, algum cuidado específico que você recomendaria para operar, né, e cuidar dos reservatórios? Sim, por exemplo, tem até mesmo que a gente chama ali o pivozeiro da fazenda. Isso, que inclusive está em escasso. Tá, esse daí para ele tá difícil. Assim, a gente faz um treinamento de forma que ele tem que dar uma olhada em cima do reservatório. Se notou alguma coisa anormal, por exemplo, uma rachadura, o nível da água está baixando, são essas observações que ele deve fazer. Observar fisicamente mesmo. Isso, mais visualmente mesmo, né? E se viu algo anormal, tem que avisar. Tá. Porque a gente consegue evitar um problema bem maior. Sim, se pegar precocemente, né? Isso. Porque assim, Mauro, que eu sempre bato na tecla. Gente, reservatório não é uma bacia de contenção, não é só um buraco. Reservatório é uma estrutura bem mais complexa que deve ser o quê? Planejada, tem que ter um projeto, tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma atenção em cima daquilo. Sim. Sim. Então, não vai aí porque fulano tem uma escavadeira e faz mais barato. Não, vamos fazer a coisa... Se fazendo certo dá problema, você imagina fazendo as coisas de qualquer jeito. De meia boca, como a gente é acostumado a dizer, né? Então, assim, tem que procurar... Não digo nem assim, procura a empresa da irrigação, tenha orientação para ver o que você tem que fazer. Alguém especializado, né? Justamente. Pois é, Amanda, o que muitas vezes eu vejo o seguinte, a gente estava falando aqui de segurança hídrica, então, se você tem o desejo, está vendo que é necessário fazer uma questão de irrigação, cara, não adianta fazer a meia boca, então tem que fazer certo, mesmo que não dê para fazer esse ano, planeje para fazer o ano que vem, mas fazer certo, porque não adianta você... Beleza, fez um reservatório, daqui a pouco aquilo que era para te ajudar vai te afundar. Mais ainda, porque você vai ter mais prejuízo, acaba criando um problema sério, muitas vezes ambiental, como um acidente, né, em algumas situações. Então é fazer o que é certo e manter, né, Sim. Principalmente. Por exemplo, eu tenho grandes clientes meus no Instagram, que é uma plataforma que eu utilizo bastante, que o pessoal vira e vai falar assim, doutora, tá acontecendo isso e isso no meu reservatório. Eu falo, gente, melhor coisa que tem, vocês podem... Eu não cobro para poder dar orientação, não. Sim. Vocês me perguntem, eu prefiro que vocês me perguntem, que tire dúvidas, do que eu ficar sabendo que um reservatório de vocês rompeu. Exatamente. Eu também sou assim. Eu vivo respondendo gente aqui no Instagram com dúvidas. Isso é bom. Falando nisso, né? Depois tu vai deixar a tua rede social aqui, tudo certo, para que as pessoas possam te seguir também, enfim. E quem sabe gente que precisa de você e não sabia, inclusive, que você existia, né? Então, a partir de agora já estão sabendo. O nosso podcast vai a nível Brasil, né? Quem sabe você tenha mais clientes ainda. Tá. E para nós encerrarmos, eu queria que você deixasse uma mensagem, alguma coisa para os nossos, alguma frase de incentivo, alguma recomendação técnica. Fique à vontade para falar para os agricultores do Brasil. Então, eu falo que planejamento. A chave de tudo, gente, é o planejamento. Não é porque, eu vou fazer daqui 2, 3 anos. Comece a planejar desde agora. Comece a planejar, que é mais fácil a gente ter algo agora para poder ir modificando do que chegar quando você quer executar e você não ter nada. Muito bem, show de bola. Tanto é que eu sempre falo, Amanda, também, né? Como eu já falei sobre a metodologia PPP,
pessoas envolvidas no lugar certo, os processos têm que estar bem definidos e o planejamento operacional detalhado. O teu planejamento que você está falando aqui é o planejamento estratégico do negócio. E depois que você tem essa irrigação implementada, tem que ter pessoas responsáveis, tem que ter processos definidos e o planejamento operacional tem que estar funcionando. Exatamente. Amanda, então agora sim é sua vez, fala aí as suas redes sociais, você fica à vontade, se tiver Instagram, se tiver outras redes também pode ficar à vontade aí. Então, eu estou mais presente hoje no Instagram, onde eu posto bastante material sobre os reservatórios, modelagem, geometrias, tiro dúvidas muitas vezes, tá como Amanda Apolinário. Muito bem. E a gente vai marcar você com certeza em vários cortes que nós tivermos aqui. Ótimo. Beleza? Bom, encerrando então, mais uma vez eu quero te agradecer de verdade pela presença. Como sempre falo, dedicou 1 hora da sua vida para estar aqui compartilhando seu conhecimento com os espectadores do StefaniCast. Eu fico muito grato, de verdade, e te agradeço de coração. Quiser deixar alguma mensagem final? Não, mas só muito agradecimento. Muito obrigada aí pela oportunidade de estar aqui compartilhando com o pessoal aí um pouquinho do que eu faço e estou à disposição. Muito bem. E nós sempre temos um jeito diferente de encerrar o nosso podcast, né? Então, eu falo a primeira parte, você fala a segunda parte, olhando para aquela câmera em 3, 2, 1. E aí? Vamos agregar? Show de bola! Muito obrigado. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima.